dia da semana da virada, vamos receber ela, que veio lá da paz piedade. É consultora das sagradas ordens, casada com Isaac, filha amada de Deus, que ama promover encontros dos filhos com Deus. Tem servido e liderado pessoas a fluírem nos dons do Espírito através do Ministério de Céus Abertos. Vamos receber com muita alegria Patrícia Neves. Boa noite, família! Olha, tem que pedir a medida de Deus para não me espalhar muito. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu já fui tremendamente impactada aqui nos louvores. E eu pedi aqui a preciosa Anja, por favor, me arruma um papel aí, uma caneta. Ela já me deu um lápis aqui, ó, que está escrito aqui. Você está pronto para que Deus escreva uma nova história na sua vida? Você está pronto? Amém. E aí esse louvor aqui, ó, acho que o segundo ou terceiro louvor, que é tudo sobre você. O primeiro trecho desse louvor diz o seguinte: a porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Gente, isso é muito profundo. É a aliança de Deus conosco. Foi quando ele passou lá, no umbral das portas do sangue, e o anjo da morte não pôde passar. Será que hoje eu e você vamos tomar posse que o anjo da morte não passa, não entra e não mata a nossa espiritualidade, porque nós temos aliança e o Pai tem aliança conosco. A morte dos nossos sonhos, a morte da intimidade com Deus, o anjo da morte não passa. Por mais que a minha casa e a sua casa seja simples, por mais que talvez hoje você comece como um bebê em uma prática de oração, de busca, de crescimento da sua espiritualidade, mas o anjo da morte não passa. Amém? Vamos orar. Paizinho, obrigada, Senhor. Pai, eu te peço, meu Deus, que eu possa levar a tua palavra onde quer que eu for, mas que primeiramente eu possa vivê-la. Paizinho, quando tudo estiver bem, que eu não busque uma coroa para mim, porque a minha recompensa é que dá toda a glória. É o que eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amada família, deixe eu pegar aqui. A noite de hoje, o tema é uma virada na minha espiritualidade. Quem deseja uma virada na espiritualidade? Eu preciso de uma virada na minha espiritualidade. Sabe por quê? Deus tem coisas novas. Sabe, às vezes a gente está acostumado a uma rotina, uma forma, um jeito. E o Senhor diz: oh, meu amor, vem cá, eu tenho um pão quente, novo, fresco para você. Por que você não sai dessa mesmice e vem aqui para o meu novo? Então eu quero sim uma virada na minha espiritualidade. E o que Deus trouxe para mim foi uma palavra baseada em Neemias. E a frase para essa pregação foi: de ruínas à reconstrução. Uma virada na minha espiritualidade. Amém. E vai ser projetado alguns slides aí. Eu vou ler alguns versículos do texto de Neemias e depois eu vou estar discorrendo sobre esse texto. Vamos lá, me acompanha aí. Neemias 1:3. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Os seus portões foram destruídos pelo fogo. Neemias 1:4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Neemias de 2:4-6. Esse trecho aqui já é quando Neemias passa 120 dias orando e jejuando ao Senhor. E ele vai servir ao rei. Então eu vou ler agora esse trecho desse dia que ele foi servir ao rei.
estava triste. E o rei pergunta a ele o seguinte: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, a oração mais rápida, com a resposta mais imediata: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo. E o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Um pouquinho mais adiante, em Neemias 2, versículo 19, Neemias pega cartas e ele vai para Jerusalém. Ele vai com uma escolta e quando ele chega lá, ele faz uma vistoria na cidade. E o versículo 19 é quando ele chama o povo para reconstruir a cidade. E ele diz: então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e o árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram. Amados, eu me lembrei de uma história que eu vi uma vez. Era um pregador contando que ele passava, ele ia fazer trabalhar e ele no percurso ele ia para uma atividade física e ele passava e ele via uma casa, um casarão que tinha uma estrutura muito bonita, que tinha um potencial, mas aquela casa estava destruída. A casa não tinha uma pintura, a casa era cheia de entulho e ele chamava a atenção dele. Caramba, como pode algo, uma arquitetura tão bonita, com potencial, ter deixado essa casa ficar dessa forma? Depois de um tempo, ele continuou fazendo o seu trajeto ali, de trabalho e atividade que ele tinha diária, e ele começou a ver um movimento naquela casa. Aquela casa, de repente, começou a aparecer, foram fazendo uma reforma, e até que um belo dia estava lá, aquela casa com todo o potencial dela, com toda a sua estrutura e arquitetura ali, né? Mostrando aquilo que ela tinha para oferecer para aqueles que moravam e também para embelezar a cidade. E aí, num desses dias que ele passou, tinha uma pessoa ali naquela casa, e ele chegou junto e disse: olha, eu sempre me chamou a atenção essa construção, o que foi que aconteceu? Isso aqui passou tanto tempo, né, destruído, e agora está assim tão belo. E aí a pessoa respondeu para ele: olha, é que a casa mudou de nome. A casa mudou de nome. E o que eu quero trazer é que muitas vezes em nossa vida, nós temos esse potencial. Nós temos essa estrutura. Nós temos o Senhor, que é o construtor e que é a rocha onde a nossa casa está firmada. E muitas vezes nós não nos importamos e deixamos ali do jeito que está. Não vivemos o extraordinário e está ali em ruínas, está destruído. E muitas vezes o que eu preciso fazer, o que é essa reforma? Essa reforma é algo só literal, é algo só de mão, de obra, de pedra, de cimento. Na minha e na sua vida, a reconstrução muitas vezes ela passa por atitudes, por mudanças que eu e você precisa fazer. Uma postura diferente profissionalmente, uma postura diferente no nosso casamento, uma postura diferente na nossa família, uma postura diferente no nosso círculo de convivência, nos nossos relacionamentos. O que é que hoje eu e você precisa olhar e talvez colocar diante do Senhor e dizer: rapaz, eu vou fazer uma reforma nisso aqui. Voltando para Neemias, a situação que o povo estava vivendo naquela época, Neemias ele era copeiro do rei, ou seja, ele servia ao rei, né? Literalmente ele era um garçom, mas ele não era só um garçom, porque naquela época existia muito a artimanha de se matar o rei através de envenenamento. Então aquele homem, aquele copeiro, ele era responsável por
corte, né? E ele escuta o relato de como está a cidade. Ele escuta o relato: olha, a cidade dos nossos pais estão destruídas, o povo está em grande miséria, os que ficaram lá estão arruinados, e a cidade está destruída, os portões e os muros, porque é uma vergonha para uma cidade ela não ter a sua segurança, que é os seus muros e as suas portas. Gente, há 3 tipos de pessoas no mundo: as que sabem o que está acontecendo, as que apenas observam os acontecimentos e as que fazem as coisas acontecerem. Neemias era esse tipo de pessoa, de categoria. Ele fazia a coisa acontecer. E eu creio que aqui tem, todos nós somos pessoas que fazemos acontecer. Porque a boa mão do Senhor está sobre nós. E aí, o que é necessário para uma virada na nossa espiritualidade? O que é necessário? Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer as ruínas. Eu preciso olhar para essa casa e fazer um inventário. Olha, chegou agora essa época que faz o balanço, né? Eu vi a pregação dos bispos e um deles, eu me lembro qual foi, disse: mas você talvez tenha se comprometido a fazer dieta, a emagrecer. Chegou no final do ano. Eu acho que eu estou nessa lista aí. Chegou no final do ano, talvez eu mantive o peso. Isso é bom. Mas perdi quando eu não cuidei da minha saúde como eu deveria. Mas eu preciso fazer um inventário. Eu preciso fazer um balanço. Reconhecer as ruínas é um ponto de partida para a nossa reconstrução. E aí eu trouxe 3 aspectos para a gente fazer esse balanço. Primeiro, você precisa olhar para dentro de você. Olhe para dentro de você e reconheça os pontos cegos. Olha, o que é que eu preciso melhorar? Para uma reconstrução na minha espiritualidade. Porque, gente, não se engane. Tudo começa no mundo espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. O que é que eu preciso mudar? O que é que eu negligenciei? Quais foram as minhas prioridades? As minhas prioridades foram a de Deus? Ou eu busquei apenas os meus próprios interesses? 1 Coríntios 13 diz que o amor verdadeiro não busca os próprios interesses. Quantas vezes nós estamos buscando apenas o nosso próprio interesse? Outra coisa, eu olho para dentro de mim, mas eu olho para fora também. Olha, o que me foi requerido? O que me foi pedido? O que é que aqueles que me cercam? Qual é o feedback externo a meu respeito? Eu tenho que olhar para fora. E por último, e mais importante, eu tenho que olhar para o alto. Sabe por quê? Porque talvez eu olhe muito para mim e talvez eu tenha uma tendência a me cobrar demais, a ser muito dura comigo mesmo. Talvez eu olhe para fora e a opinião de fora ela seja determinante até para a minha identidade. Mas quando eu olho para o alto, ele vem e me equilibra. Ele traz o equilíbrio para o meu inventário. Ele traz o equilíbrio para a minha análise, para que eu olhe e possa identificar quais são as minhas ruínas. Agora, e o que é que os céus falam ao meu respeito? Talvez eu chegue com esse balanço negativo. Eu cheguei com o balanço negativo, senhor, o balanço está negativo. Mas talvez ele diga: olha, filha, eu posso acelerar a restauração. Eu posso fazer algo extraordinário a partir da tua inclinação ao meu agir. Será que nós estamos inclinados à ação de Deus? Ou continuamos querendo fazer a força do nosso braço? Diante desse inventário negativo, Neemias, ele entrou em um processo que durou 120 dias, que foi um processo de reconhecimento e confissão. Eu não vou discorrer aqui sobre Neemias 1, mas você leia o capítulo 1 e você vai ver. Ele reconhece o pecado dele, o pecado do povo. Ele reconhece quem é Deus e ele confessa. Diante desse inventário, o inventário não é para trazer acusação, o inventário não é para trazer peso, o inventário é
gente olhar no olho e dizer: rapaz, eu tenho o Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Eu sou imagem e semelhança dele, eu posso todas as coisas. Se eu posso todas as coisas, eu posso aprender qualquer coisa, eu posso deixar de fazer qualquer coisa. Não existe pecado dominante, não existe crença que te prenda, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E da mesma forma que você para de fazer. Bota isso na cabeça, vira essa chave. Ah, mas eu não consigo, você consegue, você não quer. Talvez você não quer, porque você consegue. Da mesma forma que eu faço isso aqui, eu desfaço. Nós podemos sim, somos a imagem e semelhança de Deus. Eu identifico as áreas na minha vida espiritual que precisam de restauração. Eu reconheço que muitas coisas me afastaram da presença. E quais foram os efeitos disso? E eu reconheço, confesso. Ele orou, ele reconheceu. Qual é a segunda coisa necessária, a segunda prática que eu tenho que fazer para dar uma virada na espiritualidade? Eu vou orar e agir. Eu não vou só orar, eu preciso é oração e ação. A palavra já vem colada. O-R-A, O-R, oração. É O-R, ação. Oração, ação sem oração é presunção. Vê que negócio massa. Ação sem oração é presunção. Neemias ora e age. Ele busca Deus e toma medidas práticas. No momento certo, ele se apresenta diante do rei. O semblante dele está triste. E não foi nenhuma artimanha de manipulação, não. Né? Não foi nenhum jogo para conseguir o que quer. Mas foi o tempo de Deus, o kairós de Deus. E ele se apresentou, e ele teve favor e graça diante dos homens, porque o favor e a graça diante de Deus ele já tinha alcançado, desde o momento que ele se inclinou e ele se importou. Porque ele se importou. Ele é aquele que eu falei que ele é um daqueles que se importa e faz, é o homem que faz acontecer. O homem e a mulher que faz acontecer é aquele que se importa. O que não se importa, passa de largo. Passa de largo e deixa o samaritano para ele. Passa de largo e faz de conta que eu não posso tocar porque talvez ele esteja morto e eu vou ficar impuro. O religioso faz isso. Mas eu vi o vídeo de vocês e vocês não são assim. Vocês estão se importando. Vocês estão indo na rua entregar a cesta básica. Não estão passando de largo. Vocês fazem acontecer. Então Neemias ele vai lá e fala com o rei, ele vistoria a obra, ele incentiva o povo, ele enfrenta os inimigos, ele faz nomeações certas. O inventário negativo não é o fim da história. O inventário negativo é o ponto de virada. Você vai ficar sentado nos futuros esperando que o anjo venha e faça a parte que é a sua? Eu não posso esperar que o anjo faça a minha parte. O anjo não vai fazer a minha parte. Agora o anjo vai dizer: vai, filha, anda mais uma légua, caminha mais uma légua, vai, respira, come esse pão, eu te fortaleço, com essa força desse pão você caminha mais 40 dias, eu te dou força, eu te dou água, eu te dou provisão, eu te dou cajado, eu te dou pão, eu te dou presença para você passar pelo vale da sombra da morte. Mas você vai passar pelo vale da sombra da morte. O anjo não vai te botar assim. Era como se fosse a unção de Filipe, né? Que saiu daqui e apareceu ali. Era massa. Mas não é assim. Não dá para fugir dos processos de Deus. Outra coisa que Neemias fez nesse momento de oração foi a petição. Ele pediu a Deus. E quando ele estava diante do rei, ele pediu. A petição, ela é a provisão espiritual para a reconstrução. Você já parou para pensar que aquele que levou o povo cativo foi quem financiou a reconstrução da cidade? Eles financiaram a madeira, a escolta e tudo que foi necessário para que a obra fosse feita foi financiada pelo opressor. Não adianta agir sem orar. E orar e não agir.
Orar e não agir, não vai dar em nada. Eu preciso buscar de Deus a direção e agir. Deus, qual é a minha parte? Qual é a tua parte? A minha parte eu vou fazer. Você não pode delegar a sua parte para ninguém. Eu preciso equilibrar a dependência divina com a responsabilidade humana. Existe uma parte que é minha. Confiar em Deus através da oração. Enquanto a gente toma atitudes concretas para resolver problemas e avançar no propósito. Neemias orando antes de falar com o rei, mas também ele apresentou um plano claro. Ele já chegou com tudo, tudo aqui, tudo já esquematizado. E aí, durante esse processo de reconstrução, algo vai ser levantado, que é a oposição. Não tem como. Tão certo como 2 e 2 são 4, vai ter oposição. Você respirou, o diabo já está conspirando para você. Não tem para morrer, não tem para correr. E outra coisa, ele não vai usar pessoas que não têm influência na sua vida. Porque mesmo uma pessoa que não tem apreço para mim, ela pode lançar o que for, ela pode me chamar de amarela. Não vai me atingir. Mas se for alguém que eu amo, vai me atingir. Então eu preciso entender que muitas vezes a oposição vem daqueles que nós amamos e temos consideração. Porque se não viesse daí, não me afetaria. E aí eu tenho que ter uma inteligência, não é emocional, não, é uma inteligência espiritual. Eu posso falar de inteligência emocional. Nós cremos em inteligência espiritual. Inteligência espiritual sou eu e você olhar e dizer, olha quem que está por trás, olha o rabo dele aí, eu estou sentindo a cabeça, viu? Estou sentindo. Você quer me cuidar, né? Isso é inteligência espiritual, é o que eu e você tem, porque o Espírito de Deus nos deu discernimento. Amém. Agora, o que eu mais amei foi que Deus falou comigo, olha, diante da oposição, eu preciso me posicionar. Uma reconstrução na minha vida e na sua só vai acontecer quando eu me posiciono. Você se posicionar para querer transformar a sua vida. Você se posicionar quando a perseguição vem. Neemias disse, olha, Neemias 6,13, eu estou executando um grande projeto, uma grande obra. Eu não vou descer, eu não vou parar, eu não vou dar ouvido para os seus atrapalhos. 3 vezes mandou, 3 vezes ele respondeu, eu não vou descer. Quando a gente olha e age, é inevitável que a oposição se levante. Vão aparecer pessoas, situações para nos distrair e tirar o foco. Neemias estava comprometido com a sua missão. Nós precisamos estar comprometidos com a nossa missão. Com a sua família, com a sua reconstrução, com o seu trabalho, com aquele que Deus colocou na sua mão. Eu vejo muitas vezes pessoas negligenciando aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Fala, papai! Aí às vezes, não, porque eu orei, eu entrei na faculdade, aí fica praguejando tudo. Não quer saber do trabalho, quer pecolar dos outros, quer pegar o chat GPT, quer fazer tudo assim. Só que eu não quis uma coisa, viu? Vai ter o 7º período, 9º, 8º, você vai estar na empresa e o chat GPT não vai resolver não. Você vai ter essa coisa daquele conteúdo que você deixou para lá. Temos honrado o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. A gente precisa honrar. A gente não pode negligenciar aquilo que está na nossa mão. Mantenha-se firme. Deus não mandou você largar as redes. Deus mandou você largar as redes. Então mantenha-se firme. Posicionamento é tudo. O diabo pode estar pensando aí, ó, fazendo o que ele quiser. Eu permaneço posicionado. Eu permaneço aqui. Olha, mas Deus, eu não estou ouvindo Deus falar. Está ouvindo não? Você nem falou tudo. Mantenha-se fiel ao último sussurro. Se o Senhor mandou você fazer tal coisa e foi o último sussurro e levantou um tsunami, um vendaval, os ventos vieram e a casa não caiu porque ela está firmada na rocha, você vai se manter fiel ao último sussurro. Até o Senhor falar. Até o Senhor falar. Porque a gente não é hoje, olha. Tiago 6 a 17, eu esqueci agora. Diz o seguinte. Tiago 1,16, se não me engano. Toda boa dádiva, todo dom perfeito
sempre o Pai das luzes, em que não há mistura nem sombra de variação. Olha, mistura e sombra de variação tem em mim e você, que acorda bem hoje, amanhã está mal. Que hoje se acha lindo, maravilhoso, ungido, todo poderoso, toda poderosa. Amanhã se acha a pessoa mais horrível do mundo. Sem unção, Deus não fala comigo, coitadinha, coitadinha. Mas Deus não tem mistura, nem sombra de variação. Não tem sombra de variação. Você pode até ficar com raiva dele, brigar com ele, xingar com ele. Ele não vai mudar o que ele é. Porque a palavra dele é: eu não tenho mistura, nem sombra de variação. Você muda, mas eu não mudo. Agora eu vou e mudo você. Ele quem muda, quebra e faz um vaso novo. Joga os cinturões fora e diz: ó, por que você está se apegando a esse lixo? A essa casa toda quebrada, toda desfeita, e você está se segurando nela? Deus tem um palácio muitas vezes para nós, e nós estamos presos a palafitas. Palafitas, coisas velhas que não nos cabem mais. Nós somos realeza. Nós nascemos de novo. Cada vez que você se expõe à palavra, cada vez que você está na presença do Senhor, você está subindo um degrau, mas é no subir que é descer. Você sobe no reino, mas você desce na humildade. E você vai sendo transformado. E aquilo que é velho não te cabe mais. Largue o que é velho. O Senhor não quer esse caseiro, essa coisa horrorosa para as nossas vidas. Não me lembrei do sonho de 1990. Vamos contar esse sonho. Foi o seguinte: meu irmão estava me dizendo, isso foi aos 15. Minha irmã nem estava trabalhando. Ela passou um tempo lá em casa. E ela estava estudando, fazendo ciências contábeis também. E aí ela conseguiu um estágio. O sonho dela tinha as portas fechadas, ela conseguiu um estágio numa empresa muito boa. E aí eu tive um sonho com ela. Ela estava lá em casa, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, minha gente. Eu estava numa casa, era uma casa de palafita, uma coisa horrorosa. Uma casa que, olha, parecia umas coisas assim, de madeirinha. E a casa todinha caía assim, ó. A casa desmoronava. E eu corria e segurava o computador. Para mim, o mais importante de salvar naquela casa era o computador. E eu acordei com o seguinte pensamento: ame as pessoas e use as coisas. Naquela época, talvez eu estava dando muita importância para as coisas de casa e não tanto para as pessoas. E isso me veio agora, né? Me lembrei desse sonho. Muitas vezes nós estamos presos a casas horrorosas, a coisas terríveis, velhas. E o Senhor quer: olha, deixa cair. Deixa cair. Uma coisa é que eu garanto. Eu não, Jesus. Eu e você se entregou a vida para Jesus, está firmado na rocha. Amém. Pode cair parede, pode cair telhado, pode cair tudo, mas está firmado na rocha. Vai cair do meu lado, vai cair do outro, vai cair para cá, vai cair para lá, mas não vai me atingir. O diferente é eu e você se posicionar. Sabe por quê? Desistir qualquer um faz. É mais fácil. É muito mais fácil desistir, ir embora, largar, chutar o pau da barraca. Não é deixar para lá. É mais fácil desistir. Desistir não é uma opção. Desistir qualquer um faz. É mais fácil. Agora, qual é o resultado que a desistência dá? Ela traz um salto, que é a frustração. Ela te faz te sentir pior. Porque chega um momento que você olha e você acredita na mentira do diabo, na crença limitante que você não consegue, que você não é capaz. Então, a gente tem que encarar, ficar, se posicionar, entendendo que como com Neemias e aquele povo, a boa mão do Senhor estava com eles. A boa mão do Senhor está sobre eles. Existe uma oposição externa, Sanbalat, Tobias e o outro, o Arábio, porque até o Arábio entrou na história, né? Da vez das Arábias.
externa, oposição interna. A oposição interna é aquela, quando eu quero desistir, eu estou cansada. Poxa, meu Deus, estava tudo quieto. Imagina. Aí lê a Bíblia, sabendo o final. A gente já sabe o final aqui. A gente já sabe a história toda aqui na igreja. Mas os caras se colocam naquela época, naquele momento. O cara está ali, vem um malucão que estava lá no exílio, chega com a armadeira, chega com tudo e diz, olha, vamos reconstruir isso aqui. Aí na galera, sabe, o Espírito, que a palavra diz que eles como um só, aceitaram a proposta e como um só trabalharam. Mas eu acho que tem uma hora que os caras ficam dizendo, oh, vocês estão querendo se rebelar contra o rei. Né? Os Sanbalá de Tobias inventaram todo tipo de história. Ao ponto de mandar uma carta aberta. Sabe o que é uma carta aberta de hoje? É o cara gravar um vídeo lá no Instagram, te marcar, falar teu nome, botar a tua conta e sentar o pau em você. Isso é uma carta aberta de hoje. Algo que todos iam ver. E aí, o povo, acho que o povo ali, né? Caramba, e agora? Agora ele vai ter que trabalhar armado. Uns dormiam, enquanto uns dormiam, os outros seguravam as armas, e trabalhava de dia e vigiava. Tinha uma oposição interna. Será que eu entrei na loucura desse homem? Isso vai dar certo mesmo? Ou vão acabar com a gente? Porque a zombaria era muito grande. O cara disse, olha, uma raposa vai subir no muro e vai cair. É como o povo que zomba assim, que nada, rapaz, fulana, oxi, que nada, fulano tá pregando aí, fulano tá orando, fulano quer distribuir sopa, mas meu Deus do céu, a zombaria, para nos paralisar, para nos tirar da obra de reconstrução. Você vai começar e você vai terminar. Amém. Você vai começar e você vai terminar, porque a boa mão do Senhor está conosco. A segunda arma que Neemias usou contra os inimigos foi a vigilância constante. Vigiar e não ceder. Como eu falei, né? É a inteligência espiritual, é o ver o que está por trás. E o vigiar, eu preciso vigiar. O inimigo, ele não quer desistir, ele não quer parar, ele não vai desistir. Porque a obra dele é de paralisação. Se ele conseguir paralisar, nos paralisar, ele venceu. Porque nós deixamos de ser sal e luz no mundo. Nós deixamos de ser sal e luz dentro da nossa casa. Nós deixamos de avançar níveis espirituais através de leitura de palavra, através de jejum, através de oração. Se você tem dificuldade na sua espiritualidade e ter a constância em práticas espirituais, entenda, é um jogo de videogame, tem outras etapas que precisam ser alcançadas. E não vai ser com a artimanha de alguém que diz, olha, tu vai fazer assim na hora do jogo. Eu nem sei jogar, mas eu sei que comigo tem um negócio desse, né? Tu vai fazer assim, tu vai avançar o nível. Rapaz, no reino de Deus não tem jeitinho não. No reino de Deus tem joelho no chão e queimar testona. E buscar a palavra. Tudo que você precisa está aqui. Não é dinheiro na conta, não é nada. Dinheiro na conta é o mais. É buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos nos dedicar à palavra e à oração. E aí, e pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos nos dedicar a isso. Nada vai acontecer se isso aqui não for prioridade em nossas vidas. No podcast a gente conversou sobre isso. Eu não consigo. Vai orar, tá com sono? Fica de pé e ora assim, ó. Senhor, em nome de Jesus, está repreendido sono. Vai embora. Vou botar Cassiane agora. Vou orar por quê? Vou orar pela igreja. Senhor, abençoa a igreja, Senhor. Pai, faz com que o povo que não está dizimando se converta. Mostra a eles que tem um devorador. A Bíblia diz que é um demônio segurando a carteira deles. Traz essa visão espiritual. Traz essa visão espiritual. Vem trazendo mais gente. Senhor, abençoa. Faz com que a igreja se expanda. Que haja crescer. Que as portas sejam alargadas. Meu Deus, vai fazer você. Você pode orar pela paz do mundo. Você pode orar pelos líderes. Você pode orar pelas crianças. Você pode orar pela economia do país. Tem muita coisa para a gente orar. Não consigo ler. Eu não entendo. Ora, pede ao Espírito Santo que ele vai dar entendimento.
uma virada na nossa espiritualidade. A reconstrução, ela vai ser terminada. É o Senhor, é a cereja do bolo. E essa reconstrução faz com que as ruínas sejam transformadas em testemunho. Foi um testemunho aqueles muros serem reconstruídos em 52 dias. Gente, tem uma aceleração do bairro. Às vezes nós estamos nessa casa quebrada há décadas. Há décadas. Talvez você olhe e diz, mas rapaz, eu já tentei não sei quantas vezes. Eu fui na semana da virada do ano passado, do retrasado, da década passada. Eu fui na vigília das 12 horas. Eu fui na campanha do não sei o quê. E não mudou. Eu voltei para a mesma situação. Ah, é? Não se arrede mais uma vez. Você não se arrede, quem se arrede é o Senhor. Pedro não tem dado aquilo que a rede ia ser xerê, só obedeceu. Olha, lança essa rede aqui. Estamos aqui. E ele fez a rede encher. Então, olha, é uma aceleração de Deus, é uma aceleração. 52 dias. E não foi muro que raposa subiu e derrubou, não. Foi muro que fortificou a cidade. Eles fizeram uma festa de inauguração do muro. Houve uma festa de inauguração. Nós vamos dar festa. Nem que seja no secreto. Nem que seja a festa para ninguém ver. Porque a festa de Jesus é a festa que o céu vê. Não é para você botar. Às vezes a gente está querendo mostrar demais o que está acontecendo de bom. E não tem nada de mal nisso, entenda. Mas tem festa que é no seu secreto. Tem festa que é você mesmo, Satanás, que vai ver e vai dizer, eita, não consegui. Não consegui. A reconstrução da muralha foi terminada em 52 dias. O texto bíblico diz, Neemias 6, 15 e 16, quando todos os inimigos ouviram isto, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Eles caíram no conceito deles. O mundo espiritual cai no conceito, porque tem que se dobrar e reconhecer que essa obra foi o Senhor que fez. Amém. Glória a Deus. A vitória de todos é resultado do esforço de cada um. Isso é uma palavra para a gente aplicar na minha vida, na sua vida pessoal, mas no nosso coletivo. O que é que nós, como igreja, precisamos reconstruir? Você é peça fundamental para construir um pedacinho de muro que está na sua frente. Não ache. Ah, mas é coisa demais. É muita coisa para fazer na igreja. Não é muita coisa não. A necessidade é muito grande. A necessidade é muito grande. Eu e você fomos alcançados pela graça de pessoas que estão clamando agora, pedindo ao Deus do céu uma saída, porque não conhecem o nosso Deus, só conhecem desespero, só conhecem pensamentos de morte, só conhecem pensamentos de vingança. A necessidade é muito grande. A cidade deixou de ser um opróbrio. E o que parecia ser impossível tornou-se realidade. E quando todos deram as mãos para fazer a obra, o capital da igreja, o capital intangível da igreja é a fé e o trabalho. Quando o povo de Deus crê e trabalha, o impossível pode acontecer. Eu e você não podemos voltar para o início. Eu não posso voltar para um domingo de 2024 e comer melhor e me exercitar. Não posso. Posso voltar, você não vai conseguir voltar. Mas a gente pode olhar para frente e construir um novo final. O meu começo não pode ser diferente do que foi, mas o meu final pode ser diferente daquilo que está acontecendo hoje. Às vezes a gente fica paralisado numa coisa de culpa. Liberte-se da culpa.
Senhor ao nosso lado. A tua vida está sendo construída, a nossa vida está sendo construída a partir de hoje. Né? Ore como se tudo dependesse. Não podia ver essa frase. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe muito, se empenhe, se dedique, se discipline como se tudo dependesse de você. Eu sei que às vezes é difícil, gente. Sabe a grande chave da vida? É equilíbrio. Eu entender que tem dia que eu vou ser aquela trabalhadora que estou ali, ó, fazendo a massa, botando tijolo, né? Passando lá a lixa. Mas tem dia, querido, você vai chegar em casa e você vai se jogar na cama. Vai dizer, papai, traz minha água. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu não posso. Eu tenho que ter descanso. Eu tenho que me permitir. Minha mãe não está mais viva, mas eu amava ir para a casa da minha mãe e deitar no sofá dela e ficar, mãe, traz água. Mãe, me dá isso. Gente, isso é maravilhoso. Vá para a casa da sua mãe, seu pai, vai lá e faça isso. Isso é maravilhoso. Entenda, o nosso pai é assim. Agora também tem uma coisa, né? Aí não pode ficar. O pai quer dizer, tá bom, filha, tu já descansou, agora vai ali curar aquele cego ali, ó. O cego está esperando. O paralítico está esperando você. Eu quero que você libere uma palavra de cura ali. Meu amor, levante do sofá, vá para o culto, vai entregar as cestas básicas, vá ali orar pelos enfermos, vá visitar aquele irmão que está doente. Meu amor, eu esperando que você leve cura. Eu estou com uma capacitação, te dei um dom. Você está capacitado. Eu já te dei. Você tem esse poder. Eu estou replicando. Por que você não vai? Como é que eu vou curar se você não vai? Vá. Você, mocinha. Você, mocinha. Jovem linda. Vá. Tá com vergonha? Não é vergonha, não. Vergonha é deixar alguém doente. Vergonha é passar de largo e deixar o samaritano ali. O que você tem a perder em ser ousado? O que eu e você tem a perder em dizer, ó, enfermidade, bate e retira em nome de Jesus. Se a enfermidade for a glória de Deus, se a enfermidade não for, a culpa não é minha nem sua, não tem nada de errado conosco. Mas existe poder. A palavra nos garante que o poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está sobre nós. E esse poder vai nos vivificar. O Senhor diz coisas maiores vocês farão em meu nome. Então eu e você não tem que se intimidar. Não tem que se intimidar. Você vai pegar uma cesta básica, não faça oração covarde. Não faça oração com medo, achando que essa pessoa não conhece Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, as pessoas estão sedentas de Jesus. Se você chegar em qualquer lugar na cidade e você pegar, eu estava falando sobre podcast, tem uma mania, toda vez que eu vou num lugar, tem uma ficha. A ficha da pizza, a ficha da mesa, o número da mesa, 50. Eu leio o Salmo 50. A ficha é 82, eu leio o Salmo 82. E muitas vezes, a gente lê toda vez, eu não esqueço, Isaac me lembra, mas estava no restaurante, no açaí, quando eu saí, ele veio assim, o Salmo, diga para essa moça aí, para ela ler esse Salmo. E a mulher, que estava com um semblante de tristeza, ela abriu assim o sorriso, sabe? E ele mesmo salmo tal. E assim, tão simples, tão pouco. Então assim, não se intimide. Não se intimide. Não desistam. Não desistam. Não desistam, o Senhor não desistiu. Por que você está querendo desistir? Por que você está querendo ir embora? Se o Senhor não mandou você ir embora. Por que quer ir embora? Muitas vezes quer até desistir da família. Quer largar tudo. Porque não aguenta andar mais uma milha. Está cansado de andar mais uma milha? Eu já estive várias vezes. Eu já tive vontade de jogar tudo pro alto. Mas a gente tem que orar assim. Senhor, quando eu perder o controle, vem e me controle. Quando eu estiver assim, ponto a perder o controle, vem e me controle. Que é necessário
necessário para uma virada em nossa espiritualidade. Reconhecer as ruínas, orar e agir. Diante da oposição, eu me posiciono. Se posicione. Desistir não é uma opção. A gente só desiste daquilo que Deus diz. Filho, solta. A gente só desiste do monturo, da casa velha, daquilo que Ele diz. Solte. Solte, porque isso não é bom para você ter algo melhor. Mas depender do Senhor, esperar a intervenção dele, a gente não pode desistir. E a reconstrução, ela vai ser terminada. E aquilo que era ruína, o Senhor transforma em testemunho. Amém? Amém? Vamos orar. Eu não sei se o pessoal vai vir orar, como é, pastor. Olha, veio uma galera aí de céus abertos aí com a gente. Veio uma van. E a gente vai se unir aqui.